ao verso 24. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Pai, agora nós pedimos que o Espírito Santo traga luz à nossa mente, entendimento e graça. Que Tu nos purifiques o coração, a mente, os lábios, e que Tu limpes de nós todo obstáculo a que o Teu Espírito possa se comunicar conosco e através de nós. Quero pedir que Tu visites o coração de cada um conforme a necessidade de cada qual. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Esse texto que nós lemos aparece num contexto de casamento. A gente vê a partir do verso 3 do contexto antecedente, Paulo vem falando de relacionamento conjugal, inicia falando de sexo, que deve ser frequente e abundante na vida conjugal, fala dos solteiros, dos viúvos, fala de celibato, fala da mulher casada com o homem incrédulo e o homem incrédulo, o homem cristão casado com a mulher incrédula, fala de separação, de divórcio, fala de não ficar debaixo de um jugo de servidão, nem o irmão, nem a irmã, não aceitar um relacionamento conjugal que aconteça às custas da dignidade. Só uma palavra aqui, o som para mim estava melhor do jeito que estava. Pode deixar que eu me sinto melhor assim, está ótimo. Ele prossegue e fala um pouco mais de algumas coisas que tem a ver com certas situações que o cristão daqueles dias experimentava, entre elas a luta com aqueles que tinham uma mentalidade judaica e demandavam que todo novo cristão fosse sendo circuncidado. E Paulo entra nisso assim rapidamente, fala da escravatura e aplica um princípio que cabe no contexto inteiro. Cabe no casamento, cabe no drama e no conflito da separação, cabe no que diz respeito ao legalismo daqueles que querem nos colocar em posições adicionais à vida, e cabia também no contexto social imediato da escravidão. E é o texto que nós lemos: cada um permaneça na vocação que foi chamado. Fosse sendo chamado escravo, não precisa entrar em crise por causa disso. Mas se ainda pode se tornar livre, pula fora. Se você pode melhorar de vida, se você pode experimentar ainda uma coisa melhor, não aceite fatalismos, é o que ele está dizendo. Você não deve se desesperar, se angustiar por causa de circunstâncias que acompanham você desde há muito tempo, dentro das quais você está. Quando a gente não consegue mudar as circunstâncias, a única mudança possível é a gente mudar em relação a elas. Agora, se você encontra ainda alguma chance de mudar as coisas, não aceite nenhum status que perturba, que oprime, que escraviza, que amedronta, que tira a dignidade, como sendo alguma coisa que tem a ver com a vontade permanente de Deus para a sua existência. Se tu podes ainda te tornar livre, pula fora desse barco, é o que ele diz. Porque quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, no Senhor você é feito livre. Mas se você é livre no Senhor, você é escravo. O que ele está dizendo é que Jesus liberta escravos e escraviza livres, para manter o equilíbrio da vida da gente. O escravo precisa do sentimento de libertação, de liberdade. E o livre
precisa de fronteiras, de referências e de limitações, porque o escravo que não consegue sonhar com a liberdade se encaramuja dentro da sua própria alma, padece e se asfixia. E aquele que é descomplicado, que se sente dono do mundo, que se percebe como tendo a capacidade de ir e vir para onde quiser, esse precisa de um referencial diferente. Esse precisa se sentir de alguma forma regulado, e não será pelos homens, será pela consciência de Cristo nele. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. O que isso tem a ver conosco e com tudo que a gente tem conversado aqui desde ontem? Eu não sei se você percebeu, mas especialmente hoje de manhã, eu falei um pouco sobre isso aqui. Há determinadas coisas que nos acontecem e que não devem jamais ser tratadas como karmas na vida da gente. Isso porque, conquanto nós, evangélicos, façamos confissão frequente sobre o livre-arbítrio, sobre responsabilidade humana, a gente confunde muito uma outra doutrina bíblica, que é da soberania e da vontade de Deus, como sendo alguma coisa quase indiana, hindu, da sua filosofia, porque frequentemente a gente vê pessoas evocarem a ideia da vontade de Deus para assumirem resignações patéticas e horríveis ante coisas e circunstâncias que, em podendo ser mudadas, precisam e devem ser mudadas na vida da gente. Isso inclui o casamento e inclui a própria família. Ontem à noite, a gente respondeu aquelas duas perguntas: está tudo bem? E qual é a tua família? Hoje de manhã, nós fizemos uma viagem sobre a crise atual dos casais, especialmente entre os 35 e 50 anos de idade. Vimos quais são algumas causas que estão na base desse conflito, dessa angústia. Procuramos discernir parte do problema e buscar algum início de solução, de saída. Mas eu parei ali, porque o tempo não nos deixava prosseguir nem continuar. Minha pergunta de hoje à noite é: ainda que as coisas estejam difíceis, o que a gente deve fazer? Se dá para mudar, quais as mudanças que a gente deve procurar? Se está bom, o que a gente deve fazer para melhorar? Se está excelente, não se contente nem com excelência, vá adiante, tem coisa melhor do que excelência nesse mundo de Deus. Se começa a cair no average, se está ficando aí extremamente razoável apenas, cuidado, o caminho da razoabilidade quase nunca é para cima, quase sempre é para baixo. A razoabilidade já encontrou um platô, e quase sempre na experiência humana, esses platôs conduzem para baixo, quase nunca para cima. Então, olhando em volta, perguntando qual é a minha família, discernindo seus conteúdos, percebendo crises eventuais que nos acometem a todos, o que a gente tem que fazer para viver, para sobreviver nesse tempo e nessa hora, ante tão angustiosas circunstâncias como a gente viu hoje de manhã? Quando a gente traz isso para a experiência do casamento, a primeira coisa que fica clara na mente da gente é o fato de que ninguém casa esperando ser infeliz. Eu nunca vi uma noiva ansiosa pela infelicidade. Vocês já viram? Senhor, me dá um marido calhorda, aquele cara safado, mulherengo. Senhor, me ajuda a ter uma jararaca dormindo do meu lado, aquela mulher peçonhenta, venenosa, que de manhã cedo põe aquela linguinha assim. Você já viu alguém fazer essa oração? Senhor Jesus, me ajuda e me dá a sogra das sogras, Senhor. Aquela que é expulsa até de reunião de sogra, ela é mandada embora. Atende a minha oração. Socorre-me, Senhor. Você já viu alguém fazer essa oração? Ou se vestir de branco, dizendo: minha esperança ao me vestir de branco é que eu consiga poluir todinho esse vestido.
com as impurezas do futuro. Eu nunca vi. Quando as pessoas casam, quase que absolutamente a gente pode dizer, independentemente de quem seja, há algum sonho de felicidade, alguma vontade de encontro, de harmonia, de amizade, de paixão, de desejo planificante, que realize expectativas da alma. É sempre assim. E aí a gente viu hoje de manhã que a infelicidade, entretanto, acontece. E acontece muito frequentemente. E ela às vezes chega à vida da gente como sendo o nosso encontro com realidades para as quais nós não estávamos preparados. Ou às vezes ela chega como a experiência de fantasias frustradas. A gente carrega aquelas cargas enormes de fantasia e se arrebenta no mundo real. Ou então ela chega como produto, como resultado do esmagamento de uma tragédia, porque às vezes acontece. Você casou com um homem maravilhoso, gente boa, pai fantástico, mas um dia ele deu uma escorregada, e aí ele saiu de casa em pé, voltou para casa raspejante, e você ficou sabendo e carrega esse ferrão enorme, venenoso, no coração. Uma tragédia. Ou às vezes, na maioria delas, a infelicidade chega, como nós vimos hoje, em razão do acúmulo que gera essa congestão, esse empazinamento, essa indigestão de amarguras que não são processadas, geram um desconforto enorme e a gente não sabe nem por que adoeceu, mas o fato é que o sentimento de doença interior toma conta da gente, a gente não consegue mais viver com aquele que sempre que se aproxima gera em nós essa indisposição. A pergunta que eu quero fazer hoje à noite, continuando essa temática e essa reflexão, é o que a gente pode fazer para não entrar nisso? Não é? Um bocado de gente ficou perguntando, mas e daí? O que a gente faz para não entrar nessa? Eu tenho uma resposta maravilhosa para você. Eu não sei. Eu não sei. Eu queria tanto poder te dar uma resposta absoluta. Eu queria tanto poder dizer assim, ore de manhã, de tarde, de noite, que você não entra nessa. Mas eu tenho visto gente que ora de manhã, de tarde, de noite e entra nessa. Queria poder dizer a você, faça a oração poderosa das sextas-feiras à tarde. Geralmente isso já entra e ajuda muito mais quem já entrou pelo cano do que ajuda alguém a não entrar no cano. Queria poder dar a você alguma fórmula que simplificasse a questão, mas eu não tenho. Eu podia dizer, vai, escola dominical, todos os domingos de manhã, não falta nenhuma que você não entra nessa. Mas não é verdade. Muitos daqueles que estão te ensinando na escola dominical entraram nessa. Ou eu podia dizer a você, converse sempre com o seu pastor, que você não entra nessa nunca. Mas talvez o pastor, abrindo o coração com mais honestidade, diga assim, ora por mim, irmão, para eu sair dessa. Às vezes acontece. Pastor é gente, é humano. Eu não tenho respostas nenhuma para dar a você que possam dar garantias a você de que você jamais entrará nessa. Eu não posso, eu não tenho. E se você veio a este lugar querendo respostas absolutas a isso, você veio ao lugar errado. Se é a primeira vez, eu te perdoo. Mas se você tem vindo sistematicamente procurando, eu vou quase chamar você de outra coisa. Porque faz anos que eu digo aqui que eu não conheço receitas absolutas para a experiência humana. A única coisa que eu digo é que na graça de Deus há luz para a gente discernir caminhos em nome de Jesus.
O que fazer para não entrar? Eu não sei, mas eu tenho aqui a ousadia de lhe fazer algumas sugestões para você tentar manter na mente e no coração. Em primeiro lugar, tente de tudo para não entrar, para você não ter que tentar de tudo para sair. É a primeira coisa. Tente de tudo para não entrar, porque senão um dia você vai ter que tentar de tudo para sair. Isso parece simples, mas não é não. Em outras palavras, tenha uma atitude preventiva na sua mente. Não existe casamento nem família tão maravilhosos, tão estruturados, que não possam ser penetrados por uma crise de morte. Não existe. É por isso que eu tenho sempre muito mais medo dos felizes do que dos infelizes. Os infelizes, os que choram, os humildes de espírito, esse pessoal está sempre mais próximo da bem-aventurança do que os que não choram e são felizes e gargalham porque está tudo bem. Porque aquele que discerne sua própria crise está muito mais próximo dos caminhos da graça de Deus do que aquele que bate no peito todo dia e faz aquela oração maravilhosa: ó Deus, eu graças te dou, porque a minha família não é como nenhuma das famílias deste mundo, pervertidas. A minha filha de 18 anos ainda é uma virgem, e o meu garoto de 14 não sabe o que é masturbação. Te agradeço, Senhor, porque a minha mulher, essa mulher virtuosa, fantástica, e eu te agradeço, Senhor, porque essa minha casa é uma ilha paradisíaca neste mundo de desgraça. E às vezes nem um gato diz amém para ele. Esse pessoal me dá medo, me dá pavor. Eu respeito muito mais aqueles outros que chegam e dizem: Senhor, obrigado pela família que eu tenho e tem misericórdia de nós. Segura-nos na tua graça. Toma conta da minha filhinha, do meu filho. Obrigado pela minha mulher, que é uma companheira, e dá-nos tratabilidade, gentileza, generosidade. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter essa visão de quem tenta de tudo para não ter que um dia tentar tudo para sair. Tente de tudo para não entrar. E o que a gente pode fazer para tentar de tudo para não entrar, para um dia não ter que tentar de tudo para sair? Em primeiro lugar, tente dialogar sempre. Não existe espaço onde crises cresçam mais fertilmente do que o silêncio. Porque o silêncio afasta os próximos. O silêncio gera estranheza entre os conhecidos. O silêncio propaga suspeições. O melhor condutor de suspeições é o silêncio. O silêncio é quem faz com que ruídos se transformem em discursos, e estalar de boca se transformem em gritos poderosos de ódio. É no silêncio que isso cresce. É no silêncio que um dia você acorda do lado de um estranho, nem sabe por quê. E quando eu estou falando de silêncio, eu não estou falando de não conversar, eu estou falando de não falar da alma. Esse é o silêncio. Porque eu conheço muitos casais que conversam o tempo todo. Meu amor, você viu meu cabelo novo? E as unhas novas? Que bom. Você já viu como é que a nossa vizinha, não sei o quê, o Roberto comprou um sítio? Tal, essa conversa fantástica. Tem a hora dela, não é? Tem a hora dela. Falar besteira faz bem para a alma também. Ninguém me ferra. Falar superficialidades são bons. Cada um de nós tem que ter dia de patinar. Superfície. Skate. A superfície. Faz bem. Você tem que falar mais do que isso. O diálogo que rompe o silêncio
não é apenas o da troca verbal de informações sobre o mundo visível. O diálogo que rompe o silêncio é aquele que promove conexão das almas, onde a gente fala de sentimento, de coração, de visão do mundo, de percepções. Esse aí. Então, primeira coisa que você tem que fazer sempre é dialogar. Segundo lugar, tem que haver busca de prazer. Prazer. Sem medo do anjo. Sem medo do anjo. Aquela senhora, coitada, eu nunca me esqueço dela. Tão bonitinho. Chegou para mim uma vez no aconselhamento, disse: pastor, me ajuda, eu não sei mais o que eu faço. Eu e meu marido tínhamos uma vida sexual abundante, maravilhosa, deslumbrante. E eu vi que era mesmo, porque ela ficou com os olhos assim, iluminados. Aí eu falei: tinha, por quê? Ele faleceu? O que eu sou marido? Não, está vivo. Se divorciou? Ele: não, está lá em casa. O que houve? Mudou de quarto? Não, estava na minha cama. O que houve, irmã? Foi o anjo. Eu falei: o quê? O anjo atrapalha. Aí eu falei: como que o anjo atrapalha? Porque antes eu tinha aquele vidão sexual maravilhoso, porque eu era descrente. Aí eu me converti, dei meu coração para Jesus, e um dia eu ouvi dizer que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Desde aquele dia acabou minha onda. E aí ele começa, eu digo: para, porque o anjo está aí. Não sei de que lado que o anjo está. Falei: minha irmã, vai, filho, porque o anjo está frustrado. O anjo já está aí há muito tempo, está dizendo: fulano, naquele tempo você era melhor. Então, não desenvolva nenhuma sexualidade, nenhuma espiritualidade assexuada. Esse livro de Cantares está na Bíblia para isso mesmo. Se é uma coisa extraordinária aquele livro. As pernas do homem são como as torres do Líbano. Coisa desse. As tuas cadeiras são como o menear das pombas. Já leu isso lá? O cheiro do teu hálito é como o da maçã. Ele diz: eu gosto mesmo de chegar ali entre os teus seios e encontrar um cheiro como se fosse um saquetel de mirra. Bebo vinho no teu umbigo. Está escrito lá. Eu que inventei, não. E o texto hebraico desce, vai a regiões abissais do ser. Sem medo de ser feliz. Sem medo. Acho que se Deus tivesse em mente alguma coisa pudica, extremamente pudica para a relação sexual, Ele não teria feito duas coisas. Foi Ele que fez e não foi o diabo. Ele não tinha criado os dois, homem e mulher, nus. Tinha colocado, era uma armadura medieval dos dois. Pelados. Sem nenhuma vergonha da nudez um do outro. E outra coisa, Ele teria feito com que a ejeção de sêmen não desse prazer. E a experiência do coito não gerasse orgasmo na mulher, porque eram banalidades e luxúrias indispensáveis ao processo procriativo. Mas Ele enfia essa poesia, esse prazer extraordinário nesse encontro físico e de almas, porque Ele celebra a plenitude dessa experiência. Se pensar em Deus como aplaudindo um orgasmo, você pode pensar nisso? Ele diz assim: funcionou do jeito que eu criei. Não, não é, foi Ele que fez.
Por que a gente é tão hipócrita assim, gente? Por que nós somos tão estupidamente hipócritas? Foi ele que criou ou foi o diabo? Se foi ele que criou, ele aplaude quando você chega lá. Chegue lá sem medo. Se há um lugar e uma hora onde vale um aleluia, quando você chega lá. Se para a glória de Deus, eu funciono. Sou sadio. Que coisa boa. Eu cheguei lá e ela também. Terceira coisa que você precisa fazer para, tentando não entrar, para um dia não ter que tentar tudo para sair, geralmente eu vejo isso. Os casais, enquanto está tudo bem, estão nem aí, são maninhos e maninhas. No dia que entra em crise, aí ela lembra que a função sexual precisava ter sido mais prazerosa, ele lembra que podia ter sido mais constante, só lembram na desgraça. Terceira coisa que a gente tem que fazer é lutar contra a chatice. O casamento é uma tentação, uma tendência enorme à chatice. É chato. Se acordar e olhar, a primeira cara que você vê é a última cara que você viu antes de dormir. Só que antes de dormir estava melhor. Passou a noite inteira, o negócio se deforma todo. Troncho. Tem uns líquidos assim meio pendurados em alguns cantos. Cabelo bruxificado. Hálito de Tutancâmon. E aí vai, aquele dia a dia, um negócio assim. Se a gente não tomar cuidado, cai numa rotina muito chata. Isso é muito igual. E às vezes, tomar de ninharias tão perversas. E eu vou lhe dizer, olha, coitado do adultério que leva a fama de destruir o casamento, que acaba com o casamento na maioria das vezes, é chatice, é tédio. Tédio. Aquela coisa que não tem mais invenção. Fica um horror quando eu hoje ouço uma pessoa dizer assim, não, porque a minha vida, Deus sabe, é de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para casa. Devia ser o triângulo das Bermudas. O triângulo das Bermudas, especialmente se a tua mulher for um ser desinspirado, está ótimo. Se o teu marido for um cara quadradinho, está maravilhoso. Mas se ela tiver um pouco mais de sensibilidade, e ele for capaz de sonhar um pouco mais, esse será o triângulo das Bermudas. E depois de um tempo essa coisa se torna insuportável, e o casamento e o amor desaparecem, são sequestrados nessa janela. Tem que ter outra coisa. Tem que haver outros agentes, outros atores, outros parceiros, outros ambientes, outros espaços. Tem que haver a possibilidade de que o prazer e o encontro sexual saiam do leito conjugal também. Desliga o celular em nome de Jesus. Estou falando de coisa importante, o celular que está acabando com um bocado de barato por aí também. Você está chegando lá, ele... É o patrão. Depois do telefonema não tem mais performance possível. Estresse, angústia e ranger de dente. Só isso. Desliga. Uma coisa interessante no livro de Cantares é que o encontro masculino-feminino, ele quebra as rotinas. Tem um convite da mulher ali que é uma coisa maravilhosa. Ela faz um convite para ele, diz assim, escuta meu amor, o inverno já cessou, as flores estão desabrochando, tem cor para todo lado, a rola está cantando, os pássaros
estão se manifestando, o mundo está colorido. Vem comigo ao campo. Entremos nos bosques e nas folhagens, porque eu vou te dar o meu amor ali. Isso é coisa interessante. Sai desse leito conjugal, passeio numa floresta. Lembra daquilo que você teve vontade de fazer aos 17 anos e não pôde porque era solteiro. Agora é a hora. Fica tudo invertido. Os namorados fazem aventuras extraordinárias. E os casais que podem fazer quase que qualquer aventura não fazem nenhuma. Né? Aí fica só essa relação parcimoniosa e oficial. Tem que ser entre 11 e 1h30 da manhã. Se não rompe rotina, não... quebra a chatice. Eu não estou falando aqui de uma coisa só. Estou falando de muitas outras. De experimentos de encontro de coração em situações novas, que rejuvenescem os vínculos. Outra coisa que a gente precisa tentar é não fazer nada com exagero, pois ninguém sobrevive a overdoses muito tempo, nem overdoses de fé. Ninguém. Não faça nada com exagero. Nem sexo com exagero. Outro dia eu estava lendo na revista Isto É, sobre o pessoal viciado em sexo. Aí conta lá uma história de uma mulher que ela às vezes entra no trabalho do marido, agarra o cara num canto e tem que fazer, porque tem que ter bater o recorde de 3, 4 vezes no dia. Isso não é prisão, doença, enfermidade. Ninguém aguenta overdose de nada. Não aguenta overdose de sexo, não aguenta overdose de diálogo. Sabe aquela mulher chata que quer dialogar profundo o tempo todo? Não é? Quer transformar o sofá da casa dela num divã permanente. Senta aí, amor, fala da mãe, fala do pai, fala, ontem à noite você não quis nada comigo, deve ter porque eu falei da tua mãe e você teve uma projeção materna, quando você me viu à noite, você viu a mãe, e aí eu entendo que você não quis, deve ser por causa disso. Fala, meu amor, fala, põe pra fora, Deus vai te curar agora. Horror. Já pensou? Ninguém aguenta. Como também ninguém aguenta overdose de fé. Né? De fé. Sabe que alguns dos lares mais desajustados que eu conheço são os lares dos homens mais piedosos que eu conheço? Porque o cara não tem outro assunto. Esse tipo de gente, Paulo diz, tem que ficar solteiro, tal qual eu estou. Tal qual eu estou. Porque ele diz, olha, se quiser agradar 100% ao Senhor, celibato nele. Porque se casar, tem que agradar a mulher também, é meio a meio. Então esse cara que se casou, esse monte de filho, fala em Deus de manhã, de tarde, de noite, em igreja, em fé, em cura, em milagre, em santificação e tal. É uma coisa maravilhosa, mas os filhos não ficam para ouvir. E a esposa às vezes muda para a igreja de um amigo dele bem distante, para ouvir um sermãozinho de vez em quando, porque o de casa ela não aguenta mais. Overdose de fé, especialmente nesse tempo dessa fé triunfalista, e às vezes inconveniente, que não sabe a hora de entrar nem de sair. Eu fico até vendo alguns casais aí, se eles agirem em casa, do jeito que eles agem do lado de fora, deve ser um horror. Aquela mulher assim, cheia daquela vontade, messiânica, triunfalista, decreta, que declara. Se meu amor, chega aqui hoje não dá, eu declaro, eu decreto que hoje vai ter. Está amarrado. Você já pensou que horror? Hoje, meu amor, eu estou cansada, ela diz. Aí ele diz, olha, há poder em suas palavras.
Confessa que você está morrendo de vontade, que a gente faz já já. Vocês estão rindo aqui, mas a casa de um bocado de gente é assim. É assim. Insuportável. Uma espiritualidade sufocante. Ninguém aguenta overdose do que quer que seja por muito tempo. Ninguém. Outra coisa que a gente tem que tentar é, com toda a força do coração, exercitar perdão, sabendo que ele é mais básico do que pão e água para a vida da gente. Comece a perdoar as pequenas coisas, porque um dia você talvez tenha que perdoar as grandes. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem não perdoa o pequeno, não perdoa o grande. Quem não perdoa o fato de que o marido não lembrou do aniversário de casamento, jamais vai ter condição de perdoar o dia que ele não lembrou do casamento. Quem não consegue perdoar a filha porque ela ficou. Você sabe do que eu estou falando, né? Eu estou falando grego aqui. Hein? Filha de vocês não fica, não? Hoje em dia a meninada, de vez em quando, cai nessa tentação. Antigamente os pais ficavam furiosos porque os filhos namoravam. Hoje em dia eles ficam furiosos porque namorar hoje é quase um casamento, é uma instituição. Hoje em dia o pessoal está em crise quando o filho ou a filha ficam. É aquele negocinho assim que dura 3 horas no sábado à tarde. Deliberadamente descartável. Quem não consegue ter alma para conversar sobre isso, para entender um momento, para dar um conselho, para acolher e incluir, não vai ter nunca alma para entender, para acolher, para ajudar, para levantar, para caminhar, para socorrer, para abençoar, no dia que eventualmente ela chega dizendo: pai, eu estou carregando um ser dentro de mim, me perdoa, mas aconteceu. Ou: pai, eu estou voltando para casa hoje porque o meu casamento com o Marcelo acabou. Então, começa a desenvolver perdão no teu coração. Porque tão certo como a gente tem fome, tem sede, um dia a gente precisa dele. Precisa tê-lo em estoque, guardado no coração. Porque ele é a única e ele é a melhor resposta que a alma tem para dar ao outro na estação das crises, das dores e das lágrimas. Segunda coisa, essa é só a primeira que eu falei, né? E aí eu disse para você tentar 5 coisas nessa primeira. Tente de tudo para não entrar, para você não ter que tentar de tudo para sair. Essa é a primeira. A outra coisa que eu queria deixar com você hoje aqui é a seguinte: tente de tudo antes de cair na tentação de deixar de tentar qualquer coisa. Tente de tudo antes de cair na tentação de deixar de tentar qualquer coisa. O que eu estou dizendo? É porque às vezes a gente cai. E a gente entra numa crise. E aí quando a gente entra na crise, vá tentando tudo. Porque a pior tentação na crise, sabe qual é? Não tentar nada. Então, se você entrou nela, comece a exercitar a alma tentando tudo para sair, porque a pior tentação quando a gente entra é não tentar mais nada. Porque quando esse tempo chega, o pior inimigo que você tem dentro de você é a sua própria vontade. Porque a sua vontade será uma desvontade de ter vontade. E ninguém que deixe de exercitar a sua vontade em alguma direção vai poder ser ajudado nem por Deus. E quando a gente está em estados nos quais a nossa única vontade é assumir que a gente não tem vontade nenhuma de fazer qualquer coisa,
aí houve uma instalação radical de uma situação quase irremediável. Se você entrou nisso, peça a Deus de todo o coração para que a sua vontade não morra, porque no dia em que ela morrer, e o que você entrou for uma coisa da qual você saiba que precisa sair, você pode ter certeza que, humanamente falando, não haverá mais nenhuma saída. Porque se não houver vontade, não haverá saída. Peça a Deus para manter sua vontade intacta. E lute para preservar sua vontade. Porque quando a gente entra nesse tempo, mesmo os menores problemas são vistos como grandes. E aí é difícil exercitar a vontade, porque mesmo os encontros com as coisas mínimas, a gente empresta a elas uma dimensão tão grandiosa, que a gente diz, não adianta nem tentar. Coisas pequenas mesmo. Você não vai tentar salvar seu casamento? Aí você pensa que a pessoa vai dizer assim, não, ele me dá uma surra todo dia quando chega, todo dia quando sai, há 33 anos, não aguento mais. Não é isso não, é assim, o hálito dele. Tá? Aí você diz, mudou do ano passado para cá? Se ela pensar, ela vai dizer, não, está assim desde a lua de mel. Mas é que agora, com a morte de todas as vontades, um camundongo virou minotauro. Tudo cresce diante da gente. Terceira coisa que a gente tem que fazer para não entrar é tentar de tudo, mas nunca tentar o caminho da indignidade. Tudo que for legítimo, tente, mas não faça isso às custas da sua dignidade pessoal, nem da sua individualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, mesmo na igreja, as recomendações que fazem chegam a ser indignas. Quantas vezes eu já vi mulher que chega assim com o olho roxo, dente mole, dedo quebrado, costela meio fraturada, e diz assim, eu estou apanhando, ele me bate. E aí ela ouve aquela mensagem maravilhosa de conforto, de resignação. Minha irmã, aguente firme, porque o Senhor Jesus também sofreu. Com quem que ele era casado, pastor? Quem foi a mulher que deu essa surra nele? Sem indignidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui em 1 Coríntios 7, o que ele diz? Ele diz, se você se casou com um incrédulo ou incrédula, ele consente viver com você, não se separe. Mas ele diz que se a relação se torna indigna, se ela gera hostilidade, inimizade, conflito, ele diz que deixe. Deus vos tem chamado à paz. Não foi para uma zona de guerra. Às vezes eu vejo mulheres que provocam até uma surra, é o oposto. E aquela do marido calhorda que bate nela. E eu vejo às vezes o contrário, a mulher que provoca para levar uma. Sabe por quê? Porque aí gera uma culpa desgraçada do cara. Ele fica assim um mês bonzinho. Vocês nunca viram isso? Só eu que vejo isso. Às vezes eu vejo ela acha que perdeu o jogo, aí ela provoca, pá! Aí ela... E aí ele se ajoelha, pelo amor de Deus, os nossos filhos, a mamãe e a vovó, me perdoam, eu não quis fazer isso. Uma semana, 2, 3, um mês. Pacificado. E aí ela descobre que isso funciona de mês em mês, todo mês ela apronta uma. Só que cada vez mais ele diminui o lapso da bondade dele. Chega um tempo que ela está tendo que apanhar toda semana, depois 2 vezes por semana, depois todo dia para poder fazer alguma coisa à noite, tem que levar uma.
Meus amigos, vão a qualquer psicanalista e psicólogo e perguntem se não há mecanismos que funcionam exatamente assim. Isso é parte apenas dessa complexidade, desses intrincamentos extraordinários da alma humana, que arma esquemas inconscientes para obter resultados, ainda que fugazes, mas que sejam alcançados no estender da mão. Coisas indignas, como, por exemplo, às vezes o indivíduo ensaia uma paixão só para acordar o outro. Eu vou fazer de conta que eu estou ficando meio deslumbrado para o lado de lá, que é para ver se ele acorda. Vou começar a falar do executivo da empresa dele. Como ele é maravilhoso, como ele é não sei o quê, como ele é tal, para ver se o cara levanta. Ou tem aquele velho expediente de ter um caso para salvar o casamento. Não é? Isso é uma filosofia nelson-rodriguiana, praticada por uma quantidade enorme de pessoas. Ou de desenvolver vícios sodomitas a fim de agradar e prender o parceiro a qualquer custo. E aí, nesse caso, às vezes o que você ouve é chocante. Como a senhora que há um tempo atrás me telefonou, dizendo que o marido agora não conseguia mais ter nenhum relacionamento com ela, a menos que ela o deixasse ver o relacionamento dela com um cabo de vassoura. Eu não estou falando de uma pessoa lá de longe, não. Eu estou falando de gente da igreja. E aí é hora da gente acabar com essa hipocrisia porca e falar a verdade do que está acontecendo embaixo do nariz da gente, da casa da gente, atrás das cortinas das alcovas da gente. E aí eu falei, o que a senhora tem feito? Ela falou, eu já venho fazendo isso por anos, para ver se eu seguro ele. Falei, minha senhora, desculpe, isso começa com um palitinho de fósforo e termina com um poste. E não sacia ninguém nunca, porque isso é doença. E doença é insaciável. A senhora só vai alimentar esse processo de maneira incontrolável, porque isso é doentio. Algum tempo atrás, um rapaz muito bem de vida veio conversar comigo, ele, cheio de dinheiro, e aí me trouxe a esposa para eu atender, porque a esposa tinha tido um caso com um amigo dele. E ele fazia assim, eu não sei o que eu posso. Tinha vontade de me dar de cabeça, senhora. Ele falou, foi desse caso logo com esse cara que é meu amigo. E agora ele sabe como é que ela é, de cabeça para baixo, não sei o que. Então, lá com ele, porque não deve com estranho. Quando viaja para outros países, vai logo aqui debaixo da minha sala e a cara com esse sujeito. E eu ouvindo ali aquela história. E a mulher dele é uma mulher muito bonita. Ela ali com a cabeça baixa, as lágrimas caindo na cara, e ele levantava, onde ele vai dar? Eu já preparado para segurar a mão dele. E aí, eu peguei e falei para ela, fala como é que isso aconteceu. Aí a história mudou. E ele teve que calar, depois ajoelhar e chorar. Como é que isso aconteceu? Ela falou, pastor, eu sou apaixonada por ele. Mas o problema é que ele começou a dizer para mim, há alguns anos atrás, meu amor, para eu ter prazer, vamos fazer de conta que hoje eu sou fulano. Aí, o que é isso, menino? Não faz isso não, eu quero é você. Não, mas eu me sentirei melhor se eu imaginar que eu sou o fulano fazendo com você. Aí ele disse, ele foi e representou a igreja inteira. Até que ultimamente ele segurou esse cara. E os outros que ele representava eram os caras que não me diziam nada, mas esse é bonito, atraente, charmoso, interessante, inteligente.
E quando ele começou a dizer, hoje eu sou fulano, e depois todo dia ele era fulano, 3 meses ele no fulano, um dia eu falei, eu vou testar, é o fulano. Eu sei do meu pecado, não tenho desculpa, não estou me justificando, o pecado é meu. Agora, se o senhor quer saber como é que isso começou, começou assim. Tente de tudo, mas não tente o caminho da indignidade, porque ele adoece a alma. E não sobra nada depois. Em quarto lugar, tente evitar conscientemente tudo aquilo que atrai você para além do normal, pois, em geral, raramente a gente se livra disso depois que prova a primeira vez. Se você encontra coisas que atraem você para além da normalidade, pare o processo, se afaste disso. Não morra da primeira vez, porque sempre ou quase sempre que você prova uma coisa que atrai você para além do normal, é difícil ficar na primeira dentada. Pode ter certeza disso. Todos nós somos atraídos por coisas diferentes, pessoas diferentes. Não há nada de errado em experimentar atrações diversas em níveis distintos da alma e da percepção da gente neste mundo. Agora, quando uma coisa se insinua de um modo provocantemente próximo da irresistibilidade, não passe lá para ver se é irresistível ou não, porque a mera fragrância disso pode amarrar você, puxar você, enfiar você numa experiência para a qual raramente há saída depois. E em último lugar, só para a gente não ser chato, tente manter a dinâmica familiar flexível. Eu, graças aqui à minha amiga Dona Dilma e a Dávila Tour, tenho podido viajar toda sexta-feira à noite, como eu disse hoje de manhã aqui, para os Estados Unidos, e volto toda segunda, terça de manhã, eu estou aí para a semana normal. Os arranjos que ela tem que me propicia fazer isso sem custo nenhum para mim. Eu agradeço muito a ela. Mas toda segunda noite, quando eu estou voltando, eu tenho uma experiência no aeroporto de Miami. Sabe qual é? Você viaja muito, então eles te dão alguns privilégios depois de um determinado tempo. Eles te levam para umas filas especiais, colocam lá num lugar. E tem um lugar ali no aeroporto, não é em todo lugar que você sente aquilo, mas em alguns lugares, onde você sente o movimento do aeroporto, das estruturas físicas dele. Ele balança. Os aviões pousam ali a cada minuto e meio, no máximo. Você sente que eles... Eu dou graças a Deus, porque as estruturas que não balançam estão para cair. Ponte Rio-Niterói. Às vezes eu volto do Rio, da Fábrica de Esperança, no fim da tarde, quando o trânsito está congestionado. E aí o carro para. E você sente o carro balançando. Se você entender um pouquinho dessas dinâmicas estruturais, se você quiser agradecer a Deus por isso, diga aleluia, Senhor, porque essa ponte move, mexe. Balança, mas não cai. Agora, o que não balança, cai. E cai de modo irrecuperável. Essas estruturas extremamente rígidas são as mais fracas que existem. Essas árvores inflexíveis que não se envergam, geralmente são aquelas que das tempestades se partem de modo radical. Agora, aquelas outras que abaixam, até encostam assim, beijam o chão. Mas agora caiu. Aí a tempestade passa, bate um vento para outra direção, aprua de novo. Mantenha a estrutura da sua família flexível. Não tenha lá coisas que sejam tão rígidas, que não possam ser flexibilizadas pela graça e pelo amor
e pelo perdão. Qualquer área da casa da gente tem que ter essa flexibilidade. Porque a graça de Deus flexibiliza a gente. O poder do perdão é o poder da flexibilização, que não compromete a ética. Você não está negociando um princípio pessoal. Você só está sendo generoso e solidário com quem quebrou algum princípio. E você se flexibiliza, não é para negociar o seu princípio, você se flexibiliza, é para juntar quem está caído e trazê-lo em pé. Então peça a Deus para colocar esse espírito da indestrutível flexibilidade, que se flexibiliza, mas se levanta sempre. E que mantém a dinâmica da família em operação. Que pode fazer mudanças, porque sabe que a estrutura toda suporta os movimentos internos. Eu tinha muito mais para dizer hoje à noite, mas eu vou parar aqui. E vou deixar o resto para amanhã de manhã, que é o que fazer depois que você entrou na crise. Se você entrou, como é que fica? Vamos ficar em pé? E vamos orar. Hoje de manhã muita gente perguntou, ou me mandou recado, se hoje à noite a gente ia ter aquela sessão de perguntas e respostas, como nós tivemos hoje de manhã. Eu, entretanto, prefiro deixá-las para amanhã de manhã. Essa reunião da noite, prefiro que a gente orasse, quietasse o coração, mas traga as suas perguntas, que amanhã, depois da palavra, nós vamos ter uma outra meia hora de respostas às perguntas que você traga, tá bom? E não me pergunte se faz mal mosca quando cai na sopa. Fala de coisa do coração, das entranhas. Ninguém está pedindo para você assinar o nome, só está pedindo para você abrir a alma. Vamos orar. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. E hoje eu quero pedir que essa palavra aqui, eu espero de todo o meu coração tenha sintonia com a tua palavra e com a tua sabedoria, possa ter caído no coração de cada pessoa, promovendo revisão de vida, quem sabe arrependimento, e quem sabe gerando decisões profundas de escolher um outro caminho, antes que seja difícil fazer a volta. Quero pedir, Senhor, por aquelas áreas da nossa vida onde nós entramos num caminho para o qual nós não conseguimos ver volta. Pedimos que a tua graça nos instrua, que o teu Espírito nos visite, para que a gente descubra o caminho da tua graça. Quero pedir, Jesus, que tu nos poupes do tempo presente com todas as suas ações que desumanizam o coração, nos afastam do teu amor e nos fazem gelar de amor, às vezes por aqueles que estão próximos de nós. Eu peço ao Espírito Santo que na noite de hoje a tua voz esteja se fazendo ouvir naqueles cantos mais escondidos do ser de cada um. Que não haja ninguém aqui tão sábio, tão superior, tão instruído, tão espiritual, que não tenha guardado coisa alguma como sendo para si. Quero pedir que na simplicidade dessa palavra, teu Espírito tenha usado coisas que visitem as entranhas da alma da gente, gerando cura de dentro para fora. Eu peço que seja assim,
que Tu perdoes os nossos pecados e que Tu nos salves das nossas enfermidades. Em Teu nome.